Boa noite, Claudine. Nós vamos falar um pouco sobre a toxoplasmose. Boa noite, professora Claudine. Meu nome é Isabelle e o nosso trabalho é falar sobre a toxoplasmose. A minha parte é falar sobre o agente etiológico e a sua transmissão. Então, primeiramente, o agente etiológico da toxoplasmose é o Toxoplasma gondii. A toxoplasmose é uma doença infecciosa causada por um protozoário coccídeo intracelular do ciclo heterogêneo facultativo. Ele infecta uma grande diversidade de animais vertebrados e os mamíferos e as aves são os reservatórios naturais. Aqui tem uma imagem da ultraestrutura de um taquizoíta da Toxoplasmose gondii. Agora, sobre a transmissão, o gato é o hospedeiro definitivo, porque é ele quem libera o parasita no ambiente. O homem e outros animais são os hospedeiros intermediários. E algumas maneiras de se contrair o protozoário causador da toxoplasmose é fazendo a ingestão dos oocitos maduros, que neles contém os esporozoítos, que eles são eliminados nas fezes dos gatos, os gatos infectados. Isso pode ocorrer através do consumo de verduras e legumes mal lavadas, ou o fato de levar a mão na boca sem a gente lavar após a manipulação de terra ou areia. Pode acontecer também pela ingestão de cistos, que contêm os bradizoítos, que estão presentes em carnes cruas ou mal cozidas, que geralmente são de bovinos ou suínos. Pode acontecer também pela ingestão de leite cru, não pasteurizado, contendo também os taquizoítos. Pelo transplante de órgãos ou transfusão sanguíneas, que também contém os taquizoítos. A transmissão placentária através dos taquizoítos é a forma mais grave da infecção. A mãe transmite a doença para o bebê durante a gravidez e pode ocorrer uma malformação fetal e o aborto. Falando um pouco sobre os oocistos, eles aparecem nas fezes dos gatos entre 3 a 5 dias após a ingestão de cistos teciduais e entre 20 e 34 dias após a ingestão dos oocistos. Aqui nós temos 3 imagens e cada uma delas vai explicar o que é o que. Então, primeiramente, a primeira imagem é a ingestão de oocistos maduros, que são eliminados pelas fezes de gatos ou de outros felinos. Na imagem 2, é a ingestão de cistos contendo os bradizoítos, que é os que ficam presentes na carne crua. A imagem 3 é a ingestão de leite cru, não pasteurizado, que contém os taquizoítos. Boa noite, Claudine. Meu nome é Mariana e eu vou falar aqui um pouquinho agora dos animais que são acometidos pela toxoplasmose. Existe um grande número de animais que podem ser infectados. Alguns deles são os cães, suínos, aves, caprinos, ovinos, bovinos e bubalinos. Mas os gatos são os animais que levam a culpa pela propagação da doença, muitas vezes, e a toxoplasmose já foi até conhecida popularmente como doença do gato. Existe um estudo que foi realizado na Universidade de Santa Catarina, em 2007, e nesse estudo foi observada uma baixa ocorrência de anticorpos contra o Toxoplasma gondii em suínos e ovinos, abatidos na cidade de Guarapuava, no Paraná. Mas os resultados demonstraram que, apesar da baixa ocorrência, esses animais poderiam sim servir como fonte de infecção para os seres humanos, e essa fonte seria, então, através da ingestão de alimentos mal cozidos. Os cães também podem participar do ciclo de transmissão, mas eles não se tornam hospedeiros definitivos. Essa doença nos cães foi descrita pela primeira vez em 1909 e a partir de alguns experimentos feitos, hoje nós podemos falar que raramente acontecem os óbitos nesses animais, decorrentes então da toxoplasmose. A maioria dos cães que são contaminados se apresentam como assintomáticos. No caso dos cães, o contato com o Toxoplasma gondii se dá a maioria das vezes pela coprofagia, quando o animal
se alimenta das próprias fezes, ou então das fezes de outros animais que possam estar contaminados, que vivem no mesmo ambiente que ele ou não. Pelo Toxoplasma gondii em gatos tem grande importância na vigilância epidemiológica e na clínica veterinária. Por quê? Porque apenas os gatos podem produzir e eliminar os ocistos do Toxoplasma gondii. Apesar disso, a doença clínica nos gatos também é rara, pois o animal muitas vezes não apresenta sinais clínicos. Mas os gatos que apresentam, e até os que não apresentam também, podem vir a óbito, né, com decorrência da doença. Qualquer órgão pode ser acometido e a gente deve destacar a pneumonia como a alteração clínica mais comum. A contaminação nos gatos, nos felinos, né, é mais elevada, dependendo de alguns fatores, como, por exemplo, o tipo de alimentação que esse animal recebe e se ele tem acesso à rua ou não. Por isso, nós, como profissionais da saúde, né, devemos sempre recomendar aos proprietários de gato que deixem esses animais passear, que deixem esses animais saírem, né, do seu lugar, da residência. Eles acabam expondo esses animais muitas vezes a inúmeras doenças, não só a toxoplasmose. As casas de proprietário de gatos sempre devem ter telas nas janelas. Esses animais não devem ter acesso à rua. Muitos animais já foram mortos e abandonados por levarem a culpa da doença, sendo que, na verdade, né, a responsabilidade pela saúde desses animais é do proprietário. Teve um estudo também que foi realizado em 2012, em Pequim, na China, que fala que 57% dos animais que vivem livres nas ruas testaram positivo para toxoplasmose. E comparado com outro estudo que foi realizado em 2013, na Coreia do Sul, a porcentagem de animais contaminados que vivem sem acesso à rua foi de apenas 2,2%. Ou seja, é um número muito menor relacionado aos animais que têm acesso à rua. E uma coisa que pode também explicar esse contraste desse número é que na rua, né, o animal ele tem contato com outros animais que podem estar contaminados e também com roedores e outros animais que são facilmente predados por eles. Então, como que ocorre, né, o ciclo epidemiológico da toxoplasmose? O protozoário ele tem um ciclo biológico com dois tipos de hospedeiros, que podem ser os hospedeiros definitivos, os felídeos, e os hospedeiros intermediários, podem ser roedores, cães, suínos, ovinos, caprinos e aves. É no intestino delgado, né, dos felídeos que ocorre a produção desses ocistos. E como são só eles que eliminam, eles são liberados, né, nas fezes que ficam presentes no solo, podem ter contato com a ração desses animais e ficam no meio ambiente. Quando em condições adequadas de temperatura e umidade, em uma semana ele se transforma na sua forma infectante e agora então ele se transforma em ocisto esporulado, que pode ser bastante resistente e ele pode permanecer na água e em solos úmidos por até 18 meses. Esse tempo é bem grande, então a gente tem que ficar sempre atento com a limpeza e manutenção dos lugares que a gente coloca nossos animais. A ingestão, então, de oocistos esporulados pelos hospedeiros intermediários podem ser pelo solo, pelo contato com algum lugar que esteja contaminado com esses oocistos. E o ser humano, então, pode ser infectado, pode contrair a toxoplasmose a partir da ingestão de carne crua ou mal passada, infectada, ou então através da alimentação com algum alimento que foi contaminado e até mesmo com água. E a mulher, então, quando ela está grávida, e se ela adquirir, né, a toxoplasmose, ela pode passar para o feto na forma de taquizoítos, que são transmitidos pela placenta. Então, através desse esqueminha aí, a gente pode perceber
que a transmissão não é direta pelo contato, né? Somente com dejetos que são contaminados ou pela ingestão de alimentos mal higienizados. A infecção tanto do hospedeiro definitivo quanto do hospedeiro intermediário é comum, porém a presença de sinais clínicos nem tanto. A manifestação clínica depende da resposta imune do hospedeiro, da quantidade e genótipo do parasita presente no organismo. Estudos realizados no Brasil identificaram 4 diferentes cepas do Toxoplasma gondii, denominadas BR1, que é considerada virulenta, BR2, BR3, que é considerada não virulenta, e BR4, sendo a 2 e a 4 de virulência intermediária. Então, quanto maior a virulência da cepa, ou seja, quanto maior a patogenicidade, a capacidade do agente em causar a doença no hospedeiro, mais graves serão os sinais clínicos e as lesões. Os sinais clínicos podem ocorrer a partir da infecção inicial, sendo a toxoplasmose aguda ou primária, ou a partir da reativação da infecção encistada, que é a toxoplasmose crônica ou secundária. Quando ocorre o contato do hospedeiro com o protozoário, o organismo produz anticorpos que são capazes de limitar a invasão dos taquizoítos. Assim, há a formação de cistos teciduais contendo diversos bradizoítos, que são a forma de multiplicação lenta, caracterizando a fase crônica. O hospedeiro imunocompetente é capaz de conter a multiplicação do parasita, não apresentando sinais clínicos, mas caso ocorra uma queda na imunidade, o cisto pode se romper e assim os bradizoítos tomam as características invasivas dos taquizoítos, sendo assim a forma aguda da doença. Os sinais clínicos podem ser febre, dor de cabeça, confusão mental, falta de coordenação, convulsões, encefalite, hepatosplenomegalia e lesões oftálmicas. Na toxoplasmose congênita, as chances dos sinais clínicos aparecerem são maiores. Quando a gestante é contaminada, a parasitemia causa placentite e, em seguida, os taquizoítos são transmitidos para o feto, caracterizando a transmissão vertical. Pode ocorrer até mesmo o abortamento. O bebê pode nascer assintomático ou pode nascer prematuro e apresentar problemas oftálmicos, desenvolver hidrocefalia ou microcefalia, icterícia e convulsões. A toxoplasmose adquirida após o nascimento geralmente é menos grave do que a infecção durante a gestação. Caso a mãe adquira antes da gestação, não há risco para o feto. Pessoas imunocomprometidas, como pacientes com AIDS, são mais sujeitos à infecção e reativação do parasita. Geralmente apresentam a neurotoxoplasmose, pois têm o sistema nervoso como o local mais acometido. A toxoplasmose em animais também depende de diversos fatores para causar sintomas ou até mesmo a morte do animal. É mais comum os sinais clínicos nos gatos do que nos cães, mas quando eles aparecem são semelhantes e inespecíficos, como anorexia, depressão e febre. Os gatos podem apresentar pneumonia, infarto nos linfonodos mesentéricos, enterite, alterações degenerativas no sistema nervoso central, uveíte e encefalite. Já nos cães pode ocorrer diarreia, manifestações neurológicas, tremores, convulsões, paresia e paralisia e a pneumonia. Em animais de produção, os mais suscetíveis são ovinos e caprinos. O Toxoplasma gondii é conhecido como uma das principais causas de aborto nesses animais. A doença clínica não é frequente em ovelhas, mas a transmissão congênita pode ocorrer. Já em caprinos, a toxoplasmose pode ser clínica e até mesmo desenvolver a forma fatal em animais adultos. Em suínos, apesar de apresentarem poucos sinais clínicos, os principais problemas observados estão relacionados às perdas reprodutivas, como repetição de estro, aumento no número de natimortos, fetos mumificados e abortos. Em bovinos e bubalinos, estudos indicam que eles podem atuar como fonte de infecção, e ainda não há comprovação que perdas gestacionais desses animais sejam provocadas pela toxoplasmose. O diagnóstico sorológico é o principal meio de diagnóstico da infecção recente ou ativa, sendo o ELIS amplamente utilizado. Quando há comprometimento do sistema nervoso central, tomografia computadorizada ou ressonância magnética e punção do líquido cefalorraquidiano podem ser realizadas. A análise baseada em PCR do líquido amniótico é um dos métodos para diagnosticar a toxoplasmose durante a gestação e a possível transmissão para o feto.
Além disso, pode ser feita a detecção de taquizoítos em corpúsculos de inclusão intracelular e bradizoítos encistados nos tecidos através da citologia e histopatologia. Devido ao fato de que os gatos eliminam os cistos por 1 a 2 semanas depois da contaminação, raramente são encontrados os cistos no coproparasitológico. As medidas de prevenção da toxoplasmose são bem simples, mas podem muitas das vezes acabar passando desapercebida ou até mesmo negligenciada pela maioria das pessoas. Deve ser levado bem a sério, principalmente por pessoas imunodeprimidas e gestantes. Nunca comer carne crua de procedência duvidosa, abatedouro clandestino, que é uma grande fonte de contaminação. A temperatura de cocção dos alimentos pode variar, tanto em temperatura quanto em tempo. Então, ficar atento a essas recomendações para que não ocorra contaminação por alimento cru. O aquecimento no micro-ondas, não existe nenhum embasamento científico que ele é eficiente, então é melhor evitar. A contaminação cruzada acontece muito na cozinha. Quando a pessoa vai fazer seu alimento, ela acaba manuseando diversos alimentos de uma vez. Então, a contaminação de um vai passando para todos. Evitar o consumo também de leite cru e produtos derivados do leite que não tenha passado por nenhum processo de pasteurização. Lave também as suas frutas, legumes, sempre que puder escovar também é interessante. Se você não puder fazer nada disso, coloque em imersão em água sanitária por 15 minutos. Nunca ingira água não potável ou água não filtrada. Caso você tenha que fazer isso, a recomendação é ferver a água por no mínimo 5 minutos. A prevenção no meio ambiente ela também é bem simples. Como a gente costuma ver em área de lazer, playground, parques, costuma ter caixa de areia para a criança brincar. Isso também é uma fonte de contaminação, porque acaba que gato ou até cachorro vai defecar nessa caixa de areia e a criança brinca e acaba se contaminando. Não só criança, adulto também. Nunca também alimente gato ou cachorro de rua com carne crua. Se tiver a possibilidade de fornecer outro alimento, é melhor. Caso você seja uma pessoa que tenha que trabalhar a terra, mesmo por jardinagem, por hobby ou a trabalho, é interessante que você use luva. E se você não quiser usar a luva, você pode lavar a mão depois que você acabar de manusear e lavar também principalmente debaixo da unha. E é interessante também que deixe a unha sempre cortada para que não fique matéria orgânica embaixo da unha. Uma contaminação que acontece também frequentemente é em praça pública. Acaba que cachorro de rua, gato também defeca em canteiros, aí as crianças vão brincar, pessoas vão fazer piquenique, colocam a mão no chão na hora de se alimentar, acaba se contaminando e nem percebe que foi na praça ou em caixas de areia. O gato sempre foi muito julgado, né? Então a gente vê hoje que ele não é o culpado. Então a pessoa, principalmente grávida que tem gato, não precisa se desfazer do animal. Ela só tem que tomar alguns cuidados. Por exemplo, na hora de limpar a caixa de areia, se possível, né? Usar luva, máscara, manter uma certa distância, mas não precisa desfazer do animal. Leve ao veterinário para ele fazer uma medicação, se o gato estiver contaminado. Então, é uma série de cuidados que você vai envolver para que você não tenha que se desfazer do animal. Na terapêutica, a gente percebe que a maioria das pessoas que estão contaminadas, e a grande parte da população, elas apresentam uma boa imunidade. Caso a pessoa seja imunodeprimida, ela vai apresentar sintomas. E quando ela apresenta sintomas, que alguns sintomas são até específicos, como perda de audição, perda da visão, ou se for gestante, é melhor que procure um médico para fazer um acompanhamento específico para cada tipo de lesão. A sulfadiazina mais a pirimetamina é o tratamento padrão encontrado no SUS. Então, qualquer pessoa, exceto crianças menores de 2 anos, gestantes no terceiro trimestre de gravidez, pacientes com insuficiência renal ou hepática, vão receber esse medicamento. A dosagem é a seguinte: para crianças, 25 mg por quilo de sulfadiazina, mais 2 mg por quilo de pirimetamina, mais 15 mg de folinato de cálcio a cada 24 horas durante 3 dias. Para adultos, 0,5 a 1 mg por quilo de sulfadiazina,
mais 75 a 100 mg por quilo de pirimetamina, mais 15 mg de folinato de cálcio a cada 24 horas durante 3 dias. O folinato de cálcio ele entra como medicamento coadjuvante, porque a sulfadiazina ela pode causar supressão de medula óssea. Então, ele entra para corrigir ou prevenir essa supressão de medula. A sulfadiazina, mas a pirimetamina, elas têm meia-vida de 10 horas. Seu metabolismo é hepático e a sua excreção é renal. Outro medicamento também muito importante que você vai encontrar no SUS é a espiramicina. É indicado em casos de gravidez como prevenção da toxoplasmose congênita. Então, ela evita que o toxoplasma passe para o feto. É recomendado 1 grama a cada 8 horas durante toda a gravidez. Tem meia-vida de 4 a 8 horas, seu metabolismo é hepático, a sua excreção é renal e biliar. A clindamicina também é encontrada no SUS e as suas indicações são de 5 a 7,5 mg por quilo a cada 6 horas durante 12 meses, associada à pirimetamina e o folinato de cálcio. Tem meia-vida de 5 horas, seu metabolismo é predominantemente hepático e a sua excreção é renal. Aqui a gente pode ver a fórmula estrutural dos medicamentos. Na letra A pirimetamina. Na letra B, sulfadiazina. Na letra C, clindamicina. Já nos PETs, a gente não tem um tratamento completamente satisfatório. São usados medicamentos também como a clindamicina, que é o fármaco de escolha para tratamento de cães e gatos. Já em casos que os cães ou gatos apresentem comprometimento ocular, como uveíte, é recomendado o uso de colírio de prednisona a 1%. A pirimetamina e a sulfadiazina também é descrita em artigos, mas elas são eficazes contra taquizoídeos, mas não contra bradizoídeos, e podem ser tóxicas para gatos. Então, a melhor maneira de medicar é levando o médico veterinário, onde vai ser avaliado todas as condições que envolvem o paciente, como se é um paciente que tem algum comprometimento renal ou hepático, a idade do animal, o peso, e aí ele vai poder escolher o fármaco que melhor atende esse paciente. E tem outros vários que podem ser usados, como metronidazol, a doxiciclina, azitromicina, claritramicina. Então, isso fica a critério do médico veterinário. Boa noite, Claudine. Eu sou a Júlia Seabra e eu vou falar agora um pouco sobre as regiões endêmicas. A toxoplasmose ela é dividida mundialmente e depende de fatores socioeconômicos, climáticos e culturais. A sua maior incidência ela se dá em países com baixo saneamento básico, com condições sanitárias escassas, o que se destaca a América do Sul, onde há genótipos mais patogênicos do que em outras áreas. No Brasil, a toxoplasmose em crianças é severa devido às características genéticas do T. gondii. Então, a cada 1.000 nascimentos, uma criança é infectada. Na maioria dos estados do Brasil, a toxoplasmose ela ainda é desconhecida e a sua maior transmissão é dada através das excretas dos gatos, que contêm oocistos. Em alguns estados brasileiros, ainda há falhas em campanhas que orientam sobre a doença, suas formas de transmissão e prevenção. A toxoplasmose foi motivo de preocupação no Brasil em 2019, por causa de 4 surtos que ocorreram em São Paulo. Estudos mostram que o país se destaca pela quantidade de relatos e o grande número de pessoas afetadas. O Brasil responde por 35,3% de todos os surtos notificados nos últimos 50 anos no mundo. Na década de 60 e de 90, os casos de toxoplasmose ocorreram principalmente por ingestão de cistos em carnes e derivados. Na década de 80, por cistos no leite. Nos anos 2000, a doença foi causada principalmente devido à presença de oocistos na água, na areia e no solo. Em 2009, foram notificados 11 casos de toxoplasmose aguda em uma fábrica no estado de São Paulo, sendo a ingestão de vegetais a principal suspeita de rota de transmissão. Daí em diante, a década foi dos oocistos em frutas e legumes crus.
Em 2013, 73 casos no município de Ponta de Pedras, no Pará, onde o açaí proveniente de uma região foi considerado nas notificações como provável fonte. A contaminação de vegetais é a principal suspeita para os 47 casos ocorridos em um restaurante de comida árabe do bairro paulistano de Pinheiros, assim como dos 35 casos registrados no mesmo mês em uma festa infantil na qual serviam churrasco em um condomínio na cidade de Bragança Paulista. Agora eu vou falar um pouco sobre o surto de toxoplasmose no Brasil. O primeiro é Santa Isabel do Ivaí, no Paraná, em 2002. O surto que ocorreu na cidade de Santa Isabel do Ivaí, no Paraná, foi o primeiro comprovadamente causado pela água no Brasil, e na época ele foi considerado o maior do mundo. Em 2002, cerca de 430 pessoas que procuraram um serviço de saúde com sintomas característicos de toxoplasmose apresentaram sorologia compatível com toxoplasmose aguda. Destes, 7 casos ocorreram em gestantes, sendo que uma apresentou aborto espontâneo e 6 tiveram filhos infectados. Um deles com anomalia congênita grave e que foi a óbito. Ainda, dos 176 pacientes avaliados ao exame oftalmológico, 14 apresentavam alterações sugestivas da toxoplasmose ocular. Nesse surto, diversos fatores associados contribuíram para que a contaminação do reservatório hídrico por oocistos do T. gondii fosse possível. O mais importante deles foi a permanência de gato doméstico próximo ao reservatório. O segundo foi em Monte Dourado, no Pará, em 2004. Em 2004 ocorreu outro surto de toxoplasmose humana, no distrito de Monte Dourado, no Pará, onde 40 indivíduos apresentaram perfil sorológico de toxoplasmose aguda. A análise epidemiológica indicou que os casos poderiam estar vinculados à infecção com oocistos eliminado pelos gatos, cuja população no local era elevada. Em Goiás, em janeiro de 2006, foi notificado um surto de toxoplasmose no município de Anápolis, no qual 61 casos foram confirmados por resultados laboratoriais e concluiu que a via de transmissão do protozoário foi a ingestão de quibe cru, de forma similar ao verificado no surto registrado em Goiânia no mesmo ano, ou seja, a carne foi apontada como fonte de contaminação para ambos os surtos. Em 19 de abril de 2018, as autoridades de Santa Maria e do Rio Grande do Sul reconheciam que o município enfrentava um surto de toxoplasmose. Um ano depois de o pânico ter chegado à população, principalmente entre as mulheres gestantes, ainda não se sabia o que fez a cidade alcançar 902 registros da enfermidade, dado do último levantamento de novembro de 2018. O episódio alcançou o título de maior surto mundial da doença. Na época, o consumo de água foi a primeira suspeita. Desde então, uma rotina se estabeleceu na comunidade, como os cuidados ao lavar hortaliças e o cozimento de carnes, no consumo de água, fervida e mineral, e nas lavagens de caixa d'água, que passaram a ocorrer com uma frequência maior, tornando-se hábito. Já o discurso da prefeitura mudou com o tempo. O prefeito Jorge Pozobon, que em abril de 2018 chegou a dizer a uma rádio local que havia um alarmismo, hoje tem um discurso bem mais comedido. Em maio de 2019, a toxoplasmose chegou a ser notícia na imprensa depois que circularam nas redes sociais diversos relatos de consumidores que teriam contraído a toxoplasmose em um bar e restaurante de São Paulo. Um relato viralizou no WhatsApp de uma pessoa que teria tido febre por 15 dias. Ao buscar atendimento médico e receber o diagnóstico de toxoplasmose, o homem teria sido informado por um oftalmologista que ele não era o único a apresentar o quadro. O que de início parecia um boato tomou proporções maiores, e desde janeiro, a Vigilância Epidemiológica das Doenças Transmitidas por Alimentos da Prefeitura do Ministério da Saúde de São Paulo já havia tomado conhecimento sobre o aumento do número de casos de toxoplasmose aguda,
e desde março foi notificado sobre o aumento de resultados positivos para a toxoplasmose, especialmente de laboratórios privados. Por isso, no final de março de 2019, a Coordenadoria de Vigilância em Saúde, Covisa, determinou que as notificações dos casos de toxoplasmose aguda fossem feitas por meio dos formulários eletrônicos da plataforma DataSUS. Em São Paulo, até o final do mês de maio de 2019, havia notificação de 79 casos de toxoplasmose. A maior parte, cerca de 45 casos, foi registrada em surtos ocorridos nos meses de março e abril, em diferentes bairros da cidade. O consumo de água ou alimentos contaminados em bares e restaurantes é apontado como a causa dos surtos. Agora eu vou falar um pouco sobre a importância da toxoplasmose na saúde pública. No Brasil é comum o hábito alimentar de consumir carne crua ou mal cozida, o que torna a ingestão de bradizoítos uma importante via de transmissão, tanto para homens quanto para os animais carnívoros que se alimentam de restos de animais infectados. Os vegetais crus e mal higienizados podem conter também oocistos, onde ocorre o contato mesmo com pessoas que não comem carne, principalmente para pessoas de baixa renda, que tendem a criar várias espécies em um mesmo ambiente, com más condições sanitárias, e que são alimentados com sobras de alimentos humanos e de outras espécies na alimentação dos animais. Vetores mecânicos, como moscas e baratas, também são importantes disseminadores de oocistos no ambiente, pois podem eventualmente carregar tais formas de desenvolvimento em sua pata. Foi comprovado que mulheres com baixa renda e um baixo nível de escolaridade apresentam maior chance de infecção, e também pacientes com AIDS, com baixa escolaridade e baixa renda. Por isso é importante que haja orientação, sendo fundamental estabelecer um programa de vigilância em saúde para a toxoplasmose e também que tenha um investimento na educação. A toxoplasmose ela apresenta grande importância para a saúde pública devido à sua elevada prevalência, apresentação em pacientes com AIDS e a gravidade dos casos congênitos. Considerando tais aspectos, em 2010, o Ministério da Saúde aprovou a portaria número 2472, na qual foi incluída a toxoplasmose adquirida na gestação e congênita na lista de notificação compulsória em unidades sentinelas, devendo os municípios, assim, notificarem os casos referidos. As medidas legislativas sobre a toxoplasmose promovem maior controle epidemiológico dos casos e contribuem para que programas de prevenção sejam mais eficazes, buscando melhores resultados e maior abrangência na atuação da vigilância epidemiológica e sanitária. Por lei, o médico veterinário ele deve verificar as possíveis alterações que tornem os alimentos impróprios para o consumo humano e ele deve coordenar caso haja algum alimento que não esteja próprio para o consumo. Então, essa lei ela determina que é de responsabilidade do médico veterinário fazer a fiscalização do aspecto sanitário, higiênico e tecnológico. E essa inspeção ela é feita em frigoríficos, matadouros, usinas e fábricas de alimento. Também deve coordenar as equipes, inspecionar as linhas de abate e garantir que um abate ele esteja em condições seguras e sempre visando o bem-estar. Então, tanto essa lei como várias outras coisas as pessoas não têm conhecimento, então eu vou falar agora um pouco sobre as curiosidades sobre a toxoplasmose. Para ingerir o cisto, diferente do que muitas pessoas acham, é necessário ingerir as fezes do gato. Só ter um contato com o animal não vai fazer você ingerir o cisto. Nem todo felino ele elimina os cistos do protozoário no ambiente. Apenas 1% da população felina pode eliminar esses cistos. É possível notar se o gato está com toxoplasmose, que se o gato ele estiver com uma imunidade muito baixa e entrar em contato com o toxoplasma, ele vai ter uma enterite e vai começar a eliminar fezes moles, sendo que aquele gato que só come ração industrial em casa dificilmente vai contrair a doença.
Então, os gatos de rua têm mais possibilidade de se contaminar. Depois que a pessoa tem a toxoplasmose uma vez, ela dificilmente vai ter outras vezes. Não é impossível. Se a pessoa tiver, por exemplo, com uma imunidade muito baixa, pode ser que aconteça, mas dificilmente ela vai contrair a toxoplasmose de novo. Algumas pessoas são mais propensas a adquirir a toxoplasmose. Existe uma figura na imunologia chamada complexo principal de histocompatibilidade, que leva o indivíduo a ser mais suscetível, menos suscetível, aliás, ou resistente a determinados tipos de doença. Então, essas questões de resistência imunitária têm relação com a transmissão vertical de cromossomos de pais para filhos e tem relação com a genética. Então, dessa forma, em determinados locais é possível encontrar populações mais resistentes a determinados tipos de doença ou mais suscetíveis a outras infecções. A toxoplasmose não tem cura. Isso é um mito, porque ela tem cura e um tratamento. Com o exame de sangue é possível identificar os diagnósticos e realizar um tratamento adequado com supervisão médica. Peixe cru também pode transmitir toxoplasmose. Esse é outro mito, que o peixe ele não faz parte do ciclo reprodutivo do parasita da toxoplasmose, portanto não há possibilidade de se infectar através do consumo de carne de peixe crua ou mal passada. As grávidas que já tiveram a toxoplasmose anteriormente, elas não transmitem para o feto, a não ser que ela contraia a toxoplasmose enquanto ela estiver grávida, mas anteriormente não passa para o feto. E os bebês eles são muito frágeis e não podem ter contatos com gatos pelo risco da toxoplasmose. Esse é outro mito, porque o bebê, assim como qualquer outra pessoa, desde que em condições de higiene e limpeza adequadas e básicas, eles podem ter contatos com gatos, sim, sem risco de serem infectados pela toxoplasmose. Essa foi a nossa apresentação. A gente te agradece muito. Muito obrigada. Boa noite.